Não vos moldeis ao padrão desse mundo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pessoal. Gente, ontem nós terminamos aquela reflexão da fé falando sobre isso, a vontade de Deus e a nossa vontade. Hoje eu gostaria, juntamente com a senhora, com o senhor que sempre acompanha aqui os nossos vídeos, dar continuação a esse assunto, pessoal, porque é algo que vai despertar em você, em nós, podemos falar assim, porque já está despertando em mim, ainda mais o temor, podemos falar assim, de nunca sairmos da vontade de Deus. E por quê? Porque ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Muitas pessoas um dia, por deixarem de fazer a vontade de Deus, elas trouxeram dor e sofrimento para as suas vidas. Nós temos o caso, sabe de quem? Um exemplo claro disso é de Jonas. Você se lembra que quando Deus falou que era para ele ir para Nínive, e ele então disse, não, esse povo é um povo, sabe, muito duro de coração, essas pessoas, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. E ele fez ao contrário. E então veio tormento, veio situações complicadas para a vida de Jonas. Foi até engolido por uma baleia. Você veja que quando as pessoas fazem as coisas ao contrário da palavra de Deus, elas sofrem. E Jonas, ele foi pregar, ele foi falar de Deus. Ele não foi fazer outra coisa. Não, ele foi fazer o que ele fazia sempre. Só que ele que estava escolhendo o lugar. É ele que estava dizendo aonde ele deveria de estar. E aí é que está o problema principal, pessoal. É quando eu não quero, ou eu penso, sabe, e deixo me enganar do meu coração, que é corrupto, enganador, começo a fazer na minha vida o que eu desejo e não procuro trazer para mim a vontade de Deus, o que Deus quer que eu faça, porque isso faz toda uma diferença. Eu vou te dar exemplos hoje para que você entenda melhor isso. Você quer ver? Abraão. A Bíblia fala que Deus chamou a Abraão e disse para ele o seguinte: você vai sair da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e você vai para o lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão partiu como o Senhor lhe havia dito. Só que, para e analisa uma coisa comigo. Não era plano de Abraão sair da sua terra. Não era plano de Abraão se tornar uma grande nação. Nada disso. Tudo que Abraão queria era ter um filho. Mas era um plano de Deus, criar uma grande nação. E ele então escolhe esse homem chamado Abraão, que era fiel à sua esposa. Então você veja que Deus tinha um plano e convidou a Abraão a entrar no seu plano. Agora, se Abraão também não quisesse, os planos de Deus jamais iam ser frustrados. Deus não ia escolher outra pessoa para poder fazer o que ele gostaria. Porque assim foi em todo o tempo da Bíblia. Deus escolheu a Saul, Saul saiu dos planos de Deus, Deus foi lá e escolheu a Davi. Então Deus sempre tem um plano. Deus tem um plano para essa humanidade. Deus tem um plano para cada um de nós. Agora, resta saber se eu estou disposto a fazer a vontade de Deus. Significa que o plano de Deus se realize na minha vida. Ou se eu sou aquela pessoa que quero seguir o meu coração, a minha vontade, igual que a Jonas, e não vou aderir, não vou me sujeitar
a vontade de Deus. Não tem problema, Deus nos deu o livre-arbítrio. Só que Ele não vai poder ser comigo quando eu quero apenas seguir o meu coração, os meus caminhos, os meus conselhos. Eu sei que eu estou falando de vários personagens ao mesmo tempo, mas se você prestar bastante atenção, você vai ver que uma coisa se encaixa a outra. Abraão, então, seguiu os planos de Deus, sacrificando a sua família, deixando de lado o que ele pretendia, seguindo a voz de Deus, e Deus o abençoou sobremaneira. Se tornou um homem grandemente abençoado, pai da fé. E a pergunta é, será que a senhora ou o senhor está realizando os planos de Deus na sua vida? Ou será que você está realizando os seus planos, os seus desejos? Porque há muitas pessoas que elas, por mais que estejam dentro de uma igreja, elas têm feito a sua vontade. E a vontade de Deus tem ficado em segundo lugar. E por isso, a vida dela não está sendo abençoada como deveria. Porque ela tem saído do que Deus orienta ela. Ela não faz aquilo que Deus orienta ela. Você veja que isso é tão sério que o próprio Senhor Jesus, lá na cruz, lá no Getsemane, indo para a cruz, chegou o momento que ele orou dizendo o seguinte: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas depois ele recobrou, falou assim: não, isso é o meu coração. E eu não vou deixar o meu coração atrapalhar tudo nessa hora. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E ele então seguiu na sua caminhada até a cruz, porque era plano de Deus que o Senhor Jesus sacrificasse por nós como o Cordeiro perfeito e nos trouxesse salvação. Mas depois ele também ganhou o nome que está acima de todo nome. Todo poder e autoridade, ele falou, a mim me foi dada por meu Pai. Então você veja que quando você faz a vontade de Deus, você sempre vai viver bem, você sempre vai crescer, você sempre vai se tornar uma pessoa abençoada. Olha um exemplo muito forte que eu quero que você observe agora, foi o de José. A Bíblia fala que José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi traído, ele foi, como eu posso dizer, injustiçado. Ele viveu aquela situação de estar fora da sua família. E ele então partiu ali naquela vida que parecia ser um tormento total para ele. Chegando lá no Egito, foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Lá também foi caluniado. A mulher de Potifar veio falando que José queria ter relações com ela, tudo uma mentira. José foi parar na prisão, naquela prisão ali, ele sofreu na prisão. E depois, porque você está numa prisão, você vai viver bem ali numa prisão? Preso, numa masmorra, num lugar de escassez, escuridão. Deus o abençoava, mas não era, sabe, aquela situação favorável. Porque, querendo ou não, nós cremos muito que Deus é com a gente quando as coisas estão a nosso favor. Se a pessoa está na boa, está tudo para ela esplêndido, Deus é comigo. Mas se a pessoa está vivendo uma situação difícil, aí, poxa, meu Deus, parece que o Senhor não está me olhando, parece que o Senhor não está me vendo, tudo que eu estou passando. Você sabe que é assim, pessoal. Então, José, em momento algum, reclamou, isso é muito importante, ele não murmurou, não murmure das dificuldades que você passa, mas creia que Deus está com você em tudo. E se Ele está permitindo, há um plano aí. Há um plano aí em tudo isso. Ele quer que você aprenda algo, Ele quer que você amadureça, Ele quer que você mude,
certos pensamentos e por isso ele te levou a esse deserto, a essa situação complicada. Ok. José depois sai dali, interpreta o sonho lá de Faraó. Só um momentinho, pessoal. Tomar um pouquinho aqui do café para poder molhar aqui a garganta. Então ele continuou ali, naquela situação ali, chegou a Faraó, se tornou governador do Egito. Quem conhece a Bíblia sabe da história. E ele então veio se tornar um homem grande, poderoso lá no Egito, governador. Os irmãos precisou de José. Todo mundo estava precisando, porque José revelou que aquilo tudo aconteceria. E foram lá pedir grãos, aquilo tudo. José os identificou, lembrou da sua família, perguntou pelo seu pai. Só que ele ainda não havia se dado a conhecer aos irmãos. Quando ele se deu a conhecer e falou, não, eu sou José, a quem vocês venderam. Os irmãos ficaram atônitos, até pensando que ele se vingaria. Olha a palavra de José, pessoal. José fala assim, ó, olha o que José falou. Não tenham medos, porque eu não vou fazer mal algum em contra de vocês. Pelo contrário, tudo que aconteceu foi plano de Deus, para que hoje eu estivesse aqui e pudesse ajudar a muitos. José entendeu que tudo aquilo ali que ele viveu foi um plano de Deus. Agora você imagine se José tivesse saído daquele plano de Deus. Será que ele chegaria a governador? Será que ele chegaria àquela posição de destaque? Porque nós pensamos que Deus vai fazer as coisas da maneira que a gente analisa. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos não, pessoal. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Às vezes a pessoa está passando algo e Deus está permitindo ali, mas aquilo ali faz parte de um plano. Para que quando você esteja lá na frente, você tenha até estrutura do que fazer e de como fazer. Mas tem pessoas que não aguentam as dificuldades da vida, não aguentam ser moldadas e elas saem do plano de Deus e começam a fazer a sua vontade, o que dá em seus corações. Então eu tenho que decidir se eu obedeço à vontade de Deus ou se eu sigo a minha vontade. E infelizmente, há muitas pessoas que têm seguido a sua vontade e por isso ela não tem conseguido ver a vontade de Deus, que olha, é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Se coloque sempre na vontade de Deus, porque você fazendo isso, você verá que lá na frente, ainda que agora você não esteja entendendo nada, você vai ver bênção. Você vai ver as coisas se ajuntando, como aquele quebra-cabeça que estava tudo embaralhado. Você vai ver cada peça se unindo ao que deve de ser e tudo formando o que você gostaria. Agora, se você sai da vontade de Deus, ainda que pareça que tudo está uma beleza, não vai dar tudo certo, agora sim, olha, cuidado. Porque às vezes as nossas vontades nos enganam, o nosso coração nos engana. E há muitas pessoas que um dia saíram da vontade de Deus e pensaram que tudo ia dar certo para elas e hoje elas estão vivendo amarguradas e tudo o que elas têm que fazer também é se arrepender. Se arrependa. Se você de repente é uma pessoa que me ouve e você viveu isso, está vivendo isso, pastor, eu já tive nos planos de Deus, na vontade de Deus, saí. Quis fazer a minha vontade.
Eu quis namorar quem eu queria, eu quis trabalhar naquilo que eu pensava que devia de ser, eu tomei uma atitude que não era para me tomar, eu quis fazer a minha vontade. Mas olha que a sua vontade, no momento, pareceu algo muito bom. Mas e agora? O tempo passou e você não sabia mais do que Deus. Nós não sabemos mais do que Deus. Mas quando seguimos a vontade dele, é boa, agradável e perfeita. Assim foi com José, assim foi com Abraão, assim foi com Jonas, que eu falei aqui. Ele depois se arrependeu e foi para Nínive pregar. Assim foi com todos aqueles que obedeceram. E vai ser conosco também, se você obedecer. Deixe Deus guiar a sua vida. O Senhor Jesus orou e foi claro: Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Que eu não faça a minha, mas eu faça a sua. Faça a vontade de Deus e você vai ver que é como aquele ditado, tira e queda. Vai ser vitória. Amém, gente? Eu até separei aqui alguns versículos para falar para vocês sobre isso. Aqui em Mateus 3,35 diz assim, ó: porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Porque certa vez falaram para Jesus: Senhor, aí estão os teus irmãos lá fora e estão querendo falar com você. Jesus falou: olha só, quem é os meus irmãos? Quem é minha mãe? E ele olha para o povo que estava ao redor dele e fala: os meus irmãos, a minha mãe, é todos aqueles que fazem a vontade do Pai que me enviou. Então, seja irmão de Jesus. Seja parente, seja amigo do Senhor Jesus, fazendo a vontade dele. Aí eu também separei aqui, ó, em Provérbios, que diz: muitos propósitos há no coração do homem. Às vezes temos muitas coisas dentro de nós que queremos fazer. Todos temos, pessoal. Nós somos humanos, gente. Você não pode pensar que você não tem, ou dizer: eu não tenho, eu sou santo. Não. Todos nós temos nossa vontade, os nossos desejos. E não é que aquilo que eu venha desejar também, Deus vai me punir por eu querer certas coisas. Não. Mas eu sempre procuro analisar, vamos sempre procurar ver se isso realmente também não vai interferir na vontade de Deus, nos planos de Deus para mim. É isso que eu quero lhe dar a entender. Amém, gente? Então, fala aqui, ó, porque muitos propósitos estão no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Significa que o que é a vontade de Deus é que vai permanecer. Sempre a vontade de Deus vai sobressair sobre tudo. E para terminar, eu separei aquele versículo de Jeremias, que diz assim, ó, 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O povo no passado, devido à luta que eles estavam passando lá, nesse tempo de Jeremias, pensaram que Deus havia esquecido deles. Deus não esqueceu da senhora, do senhor não. Por mais que você esteja enfrentando uma luta muito grande. E Deus então falou: eu é que sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Pensamentos de paz, pensamentos bons e não maus. Mas tudo o que Deus queria era que o povo seguisse a sua vontade. E tudo o que Deus quer é que a gente siga a vontade dele, para lá na frente ele fazer tudo o que nós desejamos. Amém, gente? Então, eu espero que essa reflexão de hoje lhe ajude em algo, para que você coloque em prática aí na sua vida, tá? Eu quero fazer uma oração. Vamos fazer uma oração junto agora? Por favor, feche os seus olhos aí onde você está. Vamos juntos falar com Deus nesse momento. Meu Deus e meu Pai amado, nós sabemos que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. E aqueles que se põem em fazer a tua vontade nunca vai perder.
sempre vai ganhar. Porque o Senhor, meu Deus, sabe o que é melhor para cada um de nós. E graças te damos, meu Deus, por estar aqui na tua vontade, pela tua compaixão, porque por nós mesmos estaríamos em outros caminhos, perdidos. E quantas não são as pessoas, meu Deus, que um dia tomaram a decisão de seguir as suas vontades e hoje estão sofrendo, estão tristes, caídas, amarguradas, choram arrependidas e muitas vezes não têm forças para voltar, não têm forças para retornar para os teus caminhos. Mas a tua infinita misericórdia, meu Deus, é grande demais. E nós te pedimos, visita agora cada pessoa que um dia saiu da tua vontade, fez como aquele jovem que disse ao pai, dá-me a parte que me cabe, porque eu quero viver a minha vida. Saiu da vontade do pai e veio tamanha fome, situações, e ele pensava que com aquele dinheiro, com aquilo que ele fazia, ele iria sair bem, mas saiu tudo mal. Mas ele se arrependeu, voltou e o Senhor o abraçou. Abraça, meu Deus, essa pessoa agora que ora conosco, que de coração sincero ela diz, me perdoa, meu Deus. Me perdoa por ter feito a minha vontade, me perdoa por ter feito o que eu pensava do meu coração enganador. Mas agora eu volto a Ti para te pedir perdão e para me colocar diante do Senhor. Meu Deus, restitua a alegria da salvação no coração dela. Dá forças para esse homem, para essa mulher. Porque o plano do Senhor na vida dela não acabou. Não acabou. O Senhor, meu Pai, não acabou o seu projeto para com ela. Pelo contrário, foi interrompido por ela, mas eu tenho a certeza que a partir de agora o Senhor retoma a tua obra nessa vida. Por isso eu te apresento todos que participam dessa oração. E eu peço, meu Deus, que o Senhor os abençoe poderosamente a todos nós. Toma-nos, perdoa os nossos pecados, erros e falha e restaure a vida de cada pessoa que precisa nesse momento. Te apresento os nomes que são colocados para a oração, que o Senhor venha ajudar, libertar, curar, venha, meu Deus, visitar, abrir portas, unir famílias, faz a obra que necessita ser feita. Porque é o Senhor, meu Deus, o dono de todas as coisas. Nós entregamos a nossa vida, o nosso coração e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Amém. Amém, pessoal? Gente, é isso aí. Vamos viver a vontade de Deus. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Tá? A gente vai ficando por aqui. Vamos deixar aqui outras mensagens durante todo o dia. Nós temos gravado outras mensagens. Essa não é gravado não, estou ao vivo com vocês. Mas tem outras mensagens que vamos deixar gravado ao dia. Sempre que você entrar aí na página, você vai poder ouvir uma palavra de Deus, uma palavra de fé para o seu coração, tá? Deus abençoe. Então, até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Bom dia para todos.